E esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer alavancar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Connector Hub e Estúdios Pro Hub. Eu sou Victor Pires, do Cindy Lojas Porto Alegre, e estou ao lado dela, minha caríssima co-host, Ninive Girardi. Olá, Nina. Olá, Victor, tudo bem? Tudo certo. Olá, você que está nos assistindo, nos ouvindo, nossa plataforma de mídia. E hoje, como sempre, né, o nosso episódio é muito interessante. A gente vai trazer um conteúdo sobre franquias no varejo. Isso aí. E para falar um pouquinho sobre esse tema, a gente convidou o CEO do ecossistema Guaquira e cofundador da Central do Varejo, Fugice. Muito bem-vindo ao Varejo em Movimento. Dá um oizinho aí pro nosso público. Muito obrigado, Victor. Muito obrigado, Nina, pelo convite. Cindy Lojas também, por estar aqui para falar um pouquinho desse tema que é franquias, que é um segmento que vem crescendo muito nos últimos anos. Tem muitas oportunidades para você que quer investir e para você que quer expandir o seu negócio através de franquias. Muito bacana. Poxa, você que já ouviu isso já sabe que vai ser um baita episódio. Então já curte, comenta, compartilha. Não tá inscrito no nosso canal do YouTube? Vai lá, se inscreve, dá a estrelinha, segue na sua plataforma de áudio favorito. Porque, vai ser mais um baita episódio do Varejo em Movimento, mas tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Vamos lá, então. Fala um pouquinho do teu background primeiro, pra gente entender onde é que tu veio. Fala um pouquinho realmente da tua formação e da tua especialização pra chegar nesse tema de franquias. Legal, legal. Pô, minha família sempre foi uma família de empreendedores, né? Meus pais, meus avós, meus tios, e sempre tive essa vontade de empreender também. Comecei minha carreira no mundo corporativo, trabalhando na área de planejamento financeiro, planejamento de marketing de grandes empresas, empresas como NET, como Volkswagen, como Novartis. Em algum momento eu quis me arriscar no empreendedorismo e fui trabalhar nesse segmento de franquias, justamente para poder assessorar, né, prestar consultoria e comecei a entender um pouco mais desse mundo. Depois disso ainda me tornei franqueado e também franqueador e hoje eu tenho uma empresa, um ecossistema de soluções para aquelas empresas que querem expandir através de franquia e também melhorar o negócio dele como varejo, em termos de rentabilidade, em termos de resultado. A gente atua dessa forma hoje no mercado. Muito bacana. Muito bacana. E aproveitando então esse gancho, vamos direto, né, Victor, começar no nosso aí. tema. E, Fugice, conta pra gente quais são as principais vantagens para quem quer investir nesse modelo, ou se tornar um franqueado, né? Quem tá pensando em comprar uma franquia, quais são as vantagens? E também, se tu quiser, né, já dá uma palhinha de quais são os desafios, porque tem que ficar atento, né? Legal, legal. Acho que a primeira vantagem é você contar com a experiência de alguém que já fez aquilo anteriormente, né? Então vamos supor lá, você tá querendo comprar uma franquia de uma loja de calçados. Aquele franqueador, ele já teve experiência com aquele negócio de calçados. Então, com relação à sazonalidade, com relação a como atender o cliente, como fidelizar esse cliente, né? Como treinar a equipe para poder vender o produto da forma adequada, como que eu vou fazer a gestão do meu estoque, né? E qual é a cobertura de estoque que eu preciso ter para poder ter o mix no momento certo, na hora certa, para o cliente esteja disponível para o cliente. Hoje, nós temos também um desafio da questão da omnicanalidade, né? Que as empresas estão se desenvolvendo, estão criando canais, estão criando experiências diferentes e que você entrar numa rede de franquias, você tem todo esse suporte, esse apoio, né? E você vai ter acesso a todo esse conceito que foi desenvolvido e foi criado dentro daquele modelo de negócio que você escolher. Isso, muito bacana. E Fugice, pensando assim como um empreendedor já de primeira vez e tudo mais, tô olhando o mercado, vários tipos de franquias diferentes, vários nichos diferentes. Como é que eu entendo qual é o melhor nicho para mim como empreendedor? Então, eu costumo dizer, até fazendo um jabazinho aqui, acompanha a gente lá no canal do YouTube, José Fugice, tem mais de 150 mil inscritos, nós somos um dos maiores canais de franquias do Brasil. Muito bacana. A gente fala muito de franquias, muitas opções lá. Bom, vamos lá. Como que eu escolho? Eu acho que você precisa ser um pouco egoísta nessa escolha. Não é o que é bom para você, ou o que é bom para o mercado, ou o que é bom para o consultor, é o que é bom para mim. Porque franquia é diferente de outros modelos de negócio, de outros investimentos. Boa parte do sucesso do negócio, do sucesso daquele investimento em franquia, depende da sua dedicação. E do tempo e o seu esforço para fazer aquele negócio rampar, para que você possa ter resultado financeiro. Não é como se fosse um investimento financeiro, que você tem lá uma empresa de investimento que vai cuidar para você daquele investimento e você vai ganhar um percentual sobre aquilo. Ou até mesmo investimento imobiliário, que você vai locar, você vai colocar na mão de uma imobiliária e você vai ter ali o retorno do aluguel e aí de tempos em tempos você vai ter um rendimento. Franquia não, se você não acordar todo dia com disposição
para poder treinar a equipe, para poder comprar, para poder fazer gestão financeira, fazer gestão de marketing, divulgar o negócio, atender bem o cliente, você não vai colher esse resultado. Você pode ter a melhor franquia do planeta na mão de um gestor incompetente, você não vai ter resultado. Então não é só o modelo de negócio em si, depende muito da disposição e da vontade de quem está do outro lado do balcão, que é o franqueado, né? E aí, respondendo a sua pergunta, por isso que eu disse que tem a ver com o que você gosta de fazer. O que te motiva, o que te dá tesão e que te dá força para você acordar todo dia para vencer todos os desafios que você tem, como é empreender no Brasil. Você sabe que empreender no Brasil é um desafio homérico, né? Questão de impostos, pessoas, rotatividade, mão de obra muito difícil, custo de ocupação. Então, pô, o empreendedor, o franqueado tem que estar com disposição. E se você não gosta daquilo que você faz, você vai se dedicar? Se o negócio exigir que você trabalhe 12, 14 horas por dia, você vai trabalhar? Ou naquele feriado, ou naquele aniversário, você vai abrir mão de estar na frente do negócio para você poder curtir a vida, né? Então tem os seus momentos, as suas fases. E talvez você tenha que olhar para dentro, para aquilo que faz sentido para você fazer a melhor escolha de acordo com o seu perfil e estilo de vida que você quer. Fugici, aproveitando esse gancho sobre a gestão, né? Como fazer a gestão de marketing mais especificamente? Isso. Eu já dei uma olhada no teu conteúdo e vi alguns pontos também sobre a questão de como o marketing local é importante para as franquias, né? Então conta pra gente sobre isso. Hoje, diferente de algum tempo atrás, o varejista, seja ele franqueado ou não, ele precisa ter uma atitude mais proativa. Né? Aquela coisa de, vou abrir aqui a minha loja no shopping, vou esperar o cliente entrar na loja e vou atender ele, vou vender, enfim, já não é bem assim. Até porque todos os nossos os concorrentes estão sendo mais proativos. Eu já faço uma ativação via WhatsApp, eu já mando uma mensagem por e-mail, eu já faço algum tipo de conteúdo no digital, seja no TikTok ou no Instagram, estou me relacionando, entregando conteúdo, eu estou nutrindo o meu cliente na jornada para que ele opte para a minha marca e pela meu serviço, meu produto, né? E aí, dentro desse contexto, o papel do franqueado é fundamental, porque ele precisa ser a ponta da lança lá na frente, na sua região. Então, se eu sou franqueado lá de Araçatuba, interior de São Paulo, eu vou ter que fazer esse trabalho, né? De ativar ali a minha base de clientes, de convidar para um café, para vir ver a nova coleção que chegou, né? Ou vou ter que fazer uma ação junto com um sim de lojas da região ali para poder divulgar o meu negócio, e assim vai, né? Então, assim, o franqueado hoje, ele precisa ter uma atitude proativa. Né? E aí, tendo isso em vista, o marketing local, né, as ações que você vai fazer, é fundamental para o sucesso do negócio. Se você não entender que faz parte da sua responsabilidade fazer esse investimento, tem grandes chances de não dar certo. E ainda sobre essa questão de gestão, né? A gente falou agora de marketing, mas um outro tipo de gestão também que é importante é a gestão de pessoas. Com certeza. Né? A franquia ela tem um modelo realmente também diferente de como eu lido e lidero pessoas. Como é que é essa questão, então, daqui a pouquinho, para alguém estar avaliando e pensando em estruturar o seu negócio, talvez sente uma dificuldade de liderar pessoas, ou ainda não se sente maduro o suficiente para isso. Como é que a franquia ajuda nesse processo, ou é um modelo de negócio melhor? Eu acho que assim, para quem está num processo de expandir o negócio através de franquia, você tem o papel do franqueado, que é fazer a gestão da equipe dele. Então, meio que você ganha nesse aspecto de ter uma governança, né, do próprio franqueado local para poder fazer o recrutamento, o desenvolvimento, a seleção e enfim, da equipe ali, que ele vai ter o staff que ele tem ali local. Perfeito. Né? Agora, pro franqueado, pessoas é um desafio. Né? Perfeito. Então, tá difícil para você, mas tá difícil para todo mundo. Né? Então, assim, o que eu posso fazer melhor? Não só pensando em remuneração, mas como que eu posso engajar meu staff de loja para poder, enfim, colocar esse staff dentro da minha cultura, né, dentro do meu conceito, para que possa dar um melhor atendimento para o meu cliente. Aí eu acho que depende da estratégia de cada negócio, como que você pode desenhar, né, qual que é a estratégia que você tem que seguir para poder atrair esses talentos para o seu negócio. Mas, de fato, é um desafio e é um ponto de atenção que os franqueados precisam ter nesse momento. Né? Acho que não dá para fazer muito como a gente viu no passado, aquela coisa assim, vou colocar meu filho, vou colocar minha tia, né? Vou colocar meu avô aqui, minha sogra para cuidar da loja. Eu acho que hoje já precisamos ter uma equipe, um staff mais profissional. Essa sua tia gosta de atender cliente? Gosta de servir o cliente? Gosta. Então, beleza. Então, ela serve. Ela tem o perfil, então vamos para cima. Agora, se ela não gosta, não tem muito perfil, ela só tá ali pelo fato de ela ser seu parente, talvez não seja a melhor opção. E existem opções de franquia para quem quer liderar uma equipe menor, para quem não quer ter esse conflito na gestão de equipes? Existem opções nesse sentido? Tem sim, tem alguns modelos de franquia, inclusive que é o nano franqueado, micro franqueado, que às vezes ele nem tem equipe, é ele mesmo.
né? Então ele que corre atrás, ele que vende, ele ganha um percentual daquilo que ele vende, ele entrega aquilo que ele vende. Então depende, né? Tem modelos de negócios que não necessariamente ele precisa ter equipe para poder. Mas o ter trabalho uma também franquia. deve ser bem maior, né? Pra gerir tudo sozinho. Exato. É aquela questão, né? Tem os prós e contras, né? Tem gente que fala, pô, eu não quero ter funcionário de jeito nenhum. Você já deve ter escutado isso em algum lugar. Né? Tem gente que não quer ter funcionário, porque acha que é dor de cabeça, vai dar trabalho, etc e tal. Agora, de fato, aquela pessoa que é sozinha, ela tem que bater escanteio, cabecear, fazer o gol, ir pra defesa. Ele vai ter que fazer um pouco de tudo, vai ter que ser versátil para poder estar em todas as posições. Uma hora eu tô fazendo compras, outra hora eu tô fazendo vendas, outra hora eu vou fazer gestão e vai ter que dar conta de tudo. E quem tá pensando, então, em ser um franqueado, né, de uma franquia, estruturar seu primeiro negócio, tem um instrumentinho chamado Circular de Oferta de Franquia, COF, né? Que palavrão é esse? Que palavrão é esse, né? E o contrato mesmo da franquia. Quando uma pessoa pega esse documento, o que ela tem que analisar ali dentro para considerar importante, olha, esse negócio é viável ou não para mim também? Tá. A circular de oferta de franquias é um documento que a lei de franquias exige que o franqueador, que é aquele que está querendo vender a franquia, entregue para o candidato que quer adquirir essa franquia com no mínimo 10 dias de antecedência antes de assinar o pré-contrato. Porque estou falando no mínimo, porque existe uma pegadinha nesse mercado que o pessoal fala assim, deu 10 dias, você precisa assinar o contrato. Não é isso, é no mínimo. Se eu quiser esperar 30 dias, eu posso. A lei diz no mínimo 10, tá? Não pode ser 9, tem que ser 10, tá? Por que se criou isso lá atrás, o legislador? Para não ter aquela venda por impulso, aquela decisão equivocada, uma decisão importante para a pessoa, né? Não dá para ir comprando no impulso, naquela euforia, né? Fez uma apresentação maravilhosa, agora eu vou entrar, vou investir nesse negócio. Não, calma. Consulta seus advogados, seus consultores, vê se de fato é isso que você quer para você investir. Agora, o que você precisa olhar, na minha opinião, que é o mais rico de uma circular de oferta de franquias? É a relação dos franqueados atuais e dos ex-franqueados. Pela lei de franquias, o franqueador é obrigado a colocar a relação dos franqueados atuais, todas, e com os dados de contato, e dos ex-franqueados dos últimos 24 meses. Uau. Então, se eu tô numa jornada dessa, que eu vou investir o dinheiro da minha vida, economizei o dinheiro da minha vida suado aqui, vou investir no negócio, pega o telefone, tira a bunda da cadeira e liga para esses caras. Por que você deixou de ser, Victor, por que você deixou de ser franqueado dessa rede? O que aconteceu? O que deu de errado? O que eu vejo o mais acontecer é que as pessoas não fazem isso, que é uma coisa elementar, básica, né? E não faz. E depois lá na frente fala assim, fui enganado, ou não sabia. Então, mas assim, até que ponto também que você foi enganado? Porque a informação estava ali. Bastava você tirar a bunda da cadeira e ir atrás da informação, porque as pessoas iam ter acesso a isso. Né? Então, assim, falta um pouco, na minha opinião, de proatividade para aquela pessoa que quer investir em franquia, de ir atrás da informação para saber se aquela franquia é idônea ou não. Porque em franquias, no mercado de franquias, infelizmente ou felizmente, em todos os segmentos é assim, você tem pessoas de boa índole e pessoas de má índole. Claro. Né? Como é que você separa o joio do trigo? Indo atrás da informação. Perfeito. E essa informação não está na landing page e também não está na campanha de ads que você vê no Instagram, no TikTok. Essa informação está ali, por exemplo, nessa relação dos ex-franqueados que você tem que ir atrás e ligar porque o cara deixou de ser franqueado. Perfeito. E eu acho que isso é muito bacana porque é muito diferente de a pessoa abrir um negócio próprio. Exato. Ela muitas vezes não vai ter um estudo de mercado e identificar, por exemplo, na volta dela ou empresas similares a ela que fecharam nos últimos 24 meses para entender se aquele negócio é viável. Para mim, isso é uma baita vantagem de quem quer investir no modelo de franquia. E só fazer um detalhe, uma observação, não necessariamente que o franqueado tenha fechado a unidade é uma informação ruim. Sim. Às vezes ele fechou porque tava morando aqui em Porto Alegre, minha esposa foi promovida e vai, sei lá, pra Miami, e eu vou junto com ela, e eu vou fechar minha unidade, ponto final. Tem uma justificativa plausível. Ou minha esposa faleceu, ou separei da minha esposa, né? Ou meu filho que tocava não quer mais tocar, ou me cansei mesmo e quis desfazer do meu negócio. Tem uma série de justificativas plausíveis. Agora, tem situação que fala assim, putz, cara, deixei de ser franqueado porque o franqueador não cumpriu o que ele prometeu. Pô, essa é uma informação válida pra você, concorda? Claro, Você com deveria certeza. saber, porque se o vendedor tá me prometendo um monte de coisa aqui na relação de suporte e apoio, e eu já sei com uma outra informação que teve histórico que não entregou aquilo que ele tá prometendo, a chance disso acontecer de novo é grande. É grande. Agora, o inverso também é verdade. Às vezes você tem confirmações positivas. Pode investir nesse cara, que esse cara é ponta firme. Por exemplo, vou contar uma história pra vocês. Ai, Bora boa. lá. Tem uma gostamos de rede história. no interior de São Paulo, lá de Tupã. Não sei se já ouviram falar dessa cidade aí. Já. Tupã, perto de Marília, ali, Bauru e tal. Que ela chama Cachaçaria Água Doce. Né? Água Doce Cachaçaria. É o Delfino aí, um abraço, Delfino. Né? O Delfino chegou a ter 120, 130 lojas. Eu acho que ele tem mais ou menos essa quantidade de lojas hoje. E ele conta uma história nas palestras dele que os 3 primeiros franqueados que ele vendeu a franquia deu errado.
E o Delfino é de uma origem muito humilde, assim, ele foi cortador de cana, boia fria e tal, e aí ele tinha um sonho de ter um restaurante, e aí ele batalhou, teve o dele, deu certo, e as pessoas queriam investir num negócio igual o dele, e ele fez o modelo de franquia e franqueou, e deu errado. E aí ele falou assim, cara, eu fui homem de vender, agora vou ser homem pra resolver o problema desses caras. Chegou lá pro Victor, não deu certo e tal, eu sei, pô, me desculpa, eu vou resolver teu problema. Não posso pagar à vista, mas eu vou te pagar parcelado, você aceita? E ele recomprou os 3 negócios. Esses caras viraram os maiores defensores e embaixadores da marca. O cara ligava pro cara assim, pô, eu posso. O que você acha dessa franquia aqui da. Não, pode comprar que esse cara é ponta firme. Se der errado, ele recompra a sua loja. Olha que propaganda de um problema, de um desafio que ele enfrentou, da forma que ele conduziu e resolveu o problema. Olha que alavancou a expansão do negócio dele. Eu acho que falta um pouco disso, sabe aquela coisa dos nossos avós, assim, do fio do bigode, de cumprir aquilo que fala. Porque isso ajuda, isso que faz você crescer de forma consistente. Muito legal. Aproveitando esse gancho, né, de cumprir com suas obrigações, como construir esse relacionamento de transparência e também um relacionamento sólido de parceria entre o franqueador e o franqueado? Quais são as contrapartidas de ambas as partes? Como que é construído esse relacionamento? Eu acho que primeiro é cumprir com aquilo que você se compromete a fazer, das duas partes, né? Então, assim, nada mais é do que seguir aquele velho ditado de que tudo que está sendo combinado não é caro. Né? Porque eu vejo que, às vezes, o franqueador também que está nessa jornada de vender uma franquia, esse processo de venda, de expansão, ele não é fácil. Ele é difícil, principalmente no início. No início, você tem que colocar muita energia, divulgação. E você tem que fazer um esforço de venda mesmo. A partir do momento que você chega num determinado patamar, sei lá, Boticário. Boticário, hoje você não vende franquia, você é comprado. Você seleciona, você recruta. Então, quando você vai falar com os grandes franqueadores, que tem uma fila de gente querendo investir, óbvio que ele vai falar de recrutamento, que você tem que falar do perfil, etc e tal. Só que lá atrás, não era assim. Não tinha ninguém para ele recrutar, ninguém queria comprar a franquia dele. Ele tinha que fazer um esforço comercial. Só que talvez naquele momento que ele começou, tinha menos concorrência. Hoje, o nível de competitividade está muito grande. E os canais de aquisição desse franqueado, basicamente, é o digital. E todo mundo está investindo no digital. O que está acontecendo? Aumentando o CPL, aumentando o CAC, né, custo de aquisição de clientes, de franqueado, então tá ficando cada vez mais caro para eu adquirir. E o meu esforço comercial tem que ser cada vez maior para conseguir vender. Né? Então, às vezes o vendedor acaba prometendo uma coisa que não vai entregar, né, nessa tentativa de querer converter, e depois não entrega. E gera frustração e gera todos os problemas de relacionamento entre as partes. Então o primeiro ponto é, cara, seja transparente de fato com aquilo que você vai entregar. Porque o que eu vejo e eu falo para meus clientes franqueadores você não vai ganhar dinheiro com a taxa de franquia, você vai ganhar dinheiro com um relacionamento de longo prazo. É com a recorrência. Quando a gente olha ali o P&L, que é a projeção de lucros e receita ali, resultado da operação, 80% do EBITDA vem da receita recorrente, ou seja, do royalties ou da venda dos produtos. Né? Então, às vezes, a gente só fica olhando lá os 50 mil, 30 mil de taxa de franquia, só que não olha da onde, de fato, o franqueador ganha dinheiro, que é disso. Agora, para você ganhar no recorrente, a operação do franqueado tem que ser saudável. E ele tem que estar satisfeito, porque senão ele pula fora. Se você não cumpre aquilo que você prometeu, ele vai continuar com o negócio. Ele vai sair fora. E Fugice, pensando agora, né, tu falando, me veio uma questão. Quando eu vou, enfim, comprar, né, uma franquia, normalmente é um pouco mais fácil, imagino eu, a parte de marketing, porque eu já recebo as logos, cores, todas as informações. Tem como, né, acredito que isso acaba dependendo um pouco de cada modelo de franquia, eu personalizar isso? Tem como realmente eu conquistar um público diferenciado daqui a pouquinho, ou atrair um novo público mexendo com a própria marca? Isso é possível dentro de uma franquia ou não? Eu acho que sim. Minha resposta é sim. Né? Eu acho que a gente vem muito desse rótulo de que franquia é tudo exatamente como tudo é igual. Né? Antigamente mesmo, McDonald's, tudo era igual. Desde a maçaneta do banheiro até as cores do Pantone, todos os equipamentos que você usa na unidade, etc. Até o McDonald's, que tinha esse conceito, ele já está mudando. Você já tem uma unidade que tem um begezinho, aí tem outra unidade que já tem um amarelinho, depois tem outra unidade que já tem um verdinho. Já está mudando para poder tentar... tem o playground ali para as crianças, aí depois outro tem outro modelo, enfim, para poder tentar trazer um pouco mais de experiência e trazer um motivo a mais para o cliente vir na minha loja. Eu acho que o ponto óbvio que você não pode ter uma coisa completamente distorcida e diferente de uma unidade ou outra, senão o cliente ele perde essa referência. Claro. Né? Será que é a mesma loja? Será que é a mesma rede? Né? Então, acho que essa confusão não pode existir. Mas não tendo essa confusão, você ter assim, o seu toque regional, você ter ali uma experiência local, eu acho super válido
até para você criar motivos para o cliente ir até a loja. Porque senão, caso contrário, em muitos modelos de negócio, você nem precisa ter loja física, você poderia comprar no online. Sim. Né? Então você precisa criar de fato motivos para o cliente ir até a loja. E eu acho que talvez essa seja a próxima fase, a próxima geração de franquias que vão começar a surgir. Muito bacana. Ótimo esse ponto, porque realmente até um tempo atrás era muito comum a gente ouvir falar sobre as franquias de que era muito restrito, de que era muito difícil essa comunicação, até para ter a rede social própria do franqueado, Exato. né? Mas aproveitando que a gente está falando muito em digital, Fugice, quais são as mudanças, as tendências tecnológicas que mais estão impactando o mercado de franquias no momento? Eu acho que tem a ver com aquele assunto que eu falei da questão de aquisição de novos franqueados. Né? Isso sob o aspecto do franqueador. Hoje o principal canal é o digital, né? Então nós estamos falando do que digital? Nós estamos falando de Google, nós estamos falando de Instagram, nós estamos falando de TikTok, nós estamos falando de portais e que todo o mercado que quer vender franquia está investindo nos mesmos canais. Só que o que acontece, por exemplo, em outros nichos de mercado? Então, por exemplo, se eu vou vender calçados, se eu sou uma fábrica de calçados, vou dentro da minha estratégia digital, eu vou colocar keywords, palavras-chave relacionadas ao calçado. Só que franquias, quando o investidor está na jornada de comprar franquias, ele compara coisas incomparáveis. Então, como é que é o mindset do investidor? Ele não coloca lá franquia de calçados. Ele coloca assim, franquias até R$200 mil para investir. Franquias lucrativas. Franquias baratas. Então, meio que toda essa galera que está trabalhando com franquia, seja de calçado, de modo de alimentação, de serviço, acaba concorrendo pelas mesmas palavras-chave. E você sabe o que acontece, é um leilão de palavras. Quanto mais gente coloca dinheiro nas mesmas palavras-chave, maior é o custo do clique, consequentemente maior é o custo de aquisição. Então, o que está impactando muito, na minha opinião, é exatamente isso. E hoje você tem que pensar na jornada, porque se você não pensar na jornada, o teu nível de conversão diminui. Então não adianta só eu fazer Google Ads, porque eu estou vendo aqui que converte mais, eu vendo mais franqueado. Cara, mas é uma jornada. O Instagram é bom para você criar branding, para o cara converter na LP do Google, né? O TikTok também é bom para você criar esse brand e lembrar o cliente da sua marca, para ele voltar lá na sua LP e converter. Então você tem que pensar em toda a jornada para que você possa convencer ele a te dar o contato para você entrar em contato e oferecer essa marca. Porque o cliente também sabe, ele não é mais bobo, né? Ele não vai clicar no botão lá e falar assim, cara, vai ter um monte de gente enchendo o saco, oferecendo um monte de coisa, eu não quero. Né? Então ele só vai converter naquilo que de fato for relevante para ele. Né? E aí acaba tornando a jornada mais cara e mais difícil e tem que ser estratégico. Eu vejo muitos franqueadores que terceirizam essa responsabilidade para uma agência. Acho ótimo por um lado, porque às vezes a agência entende da parte técnica do marketing. Mas quem entende do seu negócio é você. E na minha opinião, o franqueador precisa entender disso. Precisa entender desses KPIs. Tem que entender o que ele tem que mexer, o que ele tem que atuar, o que ele tem que olhar. E não pode delegar isso para o marketing. É muito estratégico. É muito estratégico. Sim. Né? Porque qualquer coisa ali que você aumenta 10, 15% de conversão, diminuiu ou aumentou, muda completamente o resultado do negócio. Né? O CPL, se aumentar ou diminuir, muda completamente o resultado do negócio. O investimento que eu tenho que fazer. Né? Então, assim, o dono do negócio, o franqueador, precisa estar olhando isso no dia a dia. Perfeito. E eu acho que a tua fala agora, Fugice, ela vira uma chave para nós, que é do franqueado por franqueador. Tô aqui te ouvindo tudo mais, já tenho o meu negócio. E eu tô a fim de expandir. Por que eu vou preferir estruturar meu negócio em formato de franquia do que ter uma segunda, uma terceira loja que são minhas? Por que a franquia é o melhor negócio? Não sei se vocês sabem que franquias, o mercado brasileiro de franquias é um dos maiores e mais robustos do mundo. Né? E eu vou te explicar por que na minha visão. Minha visão Fugice, tá? Principalmente por duas questões, tá? Que impulsionam esse crescimento através de franquias. O primeiro deles é a questão de custos e encargos trabalhistas. Quando você vai partir para um modelo, seja de parceria, representação, licenciamento ou lojas próprias, né, ter filiais, você começa a criar um passivo trabalhista, que isso depois pode gerar um problema para você lá na frente, é um custo para você. Né? E que no mercado de franquias, no modelo de franquias, existe uma certa camada de blindagem, porque a lei já deixa claro e estabelecido que a responsabilidade trabalhista é do franqueado e não do franqueador. Não há relação trabalhista entre o funcionário do franqueado e o franqueador, tampouco do franqueado com o franqueador. É só um modelo de parceria comercial, regido por um modelo, um contrato, que existe essa cessão de conhecimento, de poder utilizar a infraestrutura, a logística e os produtos que eu criei. Né? Então, primeira coisa é essa questão, né, de você ter essa blindagem contra eventuais problemas trabalhistas, que no Brasil, não sei se vocês sabem também, é um dos países que mais tem problemas trabalhistas no mundo. Né? O segundo ponto é a questão tributária.
Né? Então você tem lá, se eu vou crescer com lojas próprias, a não ser que você faça coisas erradas, né? Que a gente não recomenda, né? Mas a gente sabe que existe, não vamos falar mentira aqui, né? Você teria que se enquadrar provavelmente ou no lucro real ou no lucro presumido, que tem uma carga tributária maior e também o custo em encargo trabalhista maior. Quando ao ponto que se você expande através de franquia, muitas vezes a unidade franqueada lá da ponta você consegue enquadrar no simples, que isso tem uma carga tributária menor e um custo em encargo trabalhista quase a metade do que tem no modelo de lucro real, lucro presumido. Então, quando você coloca isso na planilha e você vê tudo, os números, muitas vezes só faz sentido a unidade sendo franqueada. Porque ela vai continuar sendo no Simples Federal. Isso é um ponto. Óbvio que tem outras questões. Tem a questão do franqueado estar à frente do negócio. Né? Como a gente sabe que o desafio é pessoas, se eu tenho um franqueado que é dono do negócio dele, né? Tem aquele velho ditado, né? Que o gado só engorda com os olhos do dono. E o franqueado é o dono da unidade dele. Então, quem tem talvez o maior interesse que aquilo dê certo é o próprio franqueado. Né, talvez mais do que um gerente de loja, né, que não está ali comprometido financeiramente com aquela operação. Né? Então tem essa questão, né? E também de contar ali com conhecimento de um franqueador que já errou, né? Já errou muito e ele vai e já acertou muito e ele vai compartilhar esse conhecimento para que você não erre e ganhe tempo nessa jornada. Né? Eu acho legal que está sendo desenvolvida aqui no Brasil uma linha agora de empresários que a gente está chamando de multifranqueados. São aqueles empresários, aqueles grupos empresariais que já entenderam que o meu know-how, meu expertise é operação de loja. Né? Eu não sou bom de criar produto, de marketing, branding, etc. Isso aí deixa para a franqueadora. Né? Eu vou focar aqui na loja, sou bom nisso. E aí tem gente que já tem 50, 100 lojas no Brasil. Uau. Gente. Né? Isso sendo multifranqueados. Isso já é comum nos Estados Unidos. É comum nos países ali do Emirados Árabes, ali Europa também, alguma parte. Mas agora no Brasil está começando essa onda, né? De ele entender, cara, eu não preciso necessariamente virar um franqueador para ganhar dinheiro. Eu posso ser um multifranqueado. Replicar aquilo que está dando certo dentro da minha gestão, dentro da forma que eu sei conduzir e gerir um negócio. Muito, muito legal. Excelente. E, Fujici, tu contou aqui pra gente várias das vantagens, né? Pra uma pessoa decidir tornar o seu negócio uma franquia. Mas e como que ela vai fazer a estruturação desse negócio? Como preparar os treinamentos? Como manuais passar a e marca? tudo mais. Exato. Como dar o suporte pra rede de franqueados? Primeiro assim, essa é uma boa pergunta, né? Por que eu tô falando que é uma boa pergunta? Porque tem muita gente que, quando você olha na internet, no mercado, tem muita gente que fala que faz. Mas, e aí eu não tô querendo falar mal de um ou de outro, ou falar que eu sou melhor. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, você precisa pensar, às vezes eu tenho um modelo de negócio que é ímpar na minha região. Então, sei lá, tô aqui na região aqui de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Cara, e é um sucesso. Aqui, hamburgueria, todo mundo vai, todo mundo fala muito bem o X. X alguma coisa, X Fujici. É um sucesso aqui em Novo Hamburgo. E, cara, eu acho que eu vou expandir isso pro Brasil inteiro. Cara, mas a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Esses diferenciais competitivos que você tem locais, eles são suficientes para você pensar numa expansão nacional? Porque às vezes você tem diferenciais sim locais, que você consegue competir ali com a Dona Maria, com o seu José, com o boteco lá da esquina e vai super bem, né? Agora, quando eu penso numa expansão nacional, só o fato de ter o X não é suficiente para eu ter o diferencial para poder conquistar a atenção do cliente ou o bolso do cliente. Eu estou competindo com outros nichos. O cliente que não está pensando em alguma coisa para comer, eu estou pensando no X, estou pensando num sushi, estou pensando numa pizza, você está competindo pelo bolso do cara, o market share do bolso dele. Né? Então, você tem diferenciais suficientes? Acho que essa é uma reflexão importante. E se não tem problema. Traça uma expansão que você consiga evidenciar e utilizar os diferenciais que você tem. Então, se você mapeou que os meus diferenciais eles se enquadram bem em cidades até 100 mil habitantes, traça uma estratégia para você crescer em cidades até 100 mil habitantes. E foca nisso. E aí, em termos de estruturação, óbvio, tem que olhar a questão de margem para você saber o quanto dessa cadeia vai ficar para o franqueado e quanto vai ficar para você, que tipo de suporte, que tipo de apoio que eu vou entregar para ele, responsabilidades, até onde eu vou e até onde o franqueado vai. Porque às vezes quando eu tenho o meu negócio, eu faço de tudo, né? Sei lá, eu produzo, eu compro tecido, faço a fabricação do tecido e coloco na minha loja própria para vender. Tá, mas o franqueado não vai comprar o tecido, não vai fabricar, etc e tal. Então, até onde você vai, até onde que ele vai? Como é que funciona essa questão de carga tributária? Como é que fica essa engenharia tributária quando a gente coloca o royalties, fundo de propaganda? Como é que vai ser esse suporte que eu vou prestar? Quanto custa? Qual a estrutura que eu preciso ter para poder dar o apoio adequado para esse franqueado e quanto custa isso? Quantas franquias eu preciso vender para poder bancar toda a estrutura que eu preciso montar? E a viabilidade disso? Para de pé ou não para de pé?
Né? Porque senão você monta errado, você fica naquela pressão de vender franquias para qualquer um, aí acontece aquelas coisas, que você começa a vender só por causa do cheque. Né? Então não tá clara a sua estratégia, né, de onde você vai. Aí, óbvio, depois é a parte jurídica, a parte dos manuais, etc, para você poder replicar todo esse know-how que você tem lá na ponta. Uhum. E Fugisse, até entendendo um pouquinho dessa questão também. Bom, sou um franqueador. Aquele franqueado lá, poxa, ele não tá fazendo um trabalho legal, ele não tá respeitando a minha marca. Eu, como franqueado, obviamente, tenho o direito até mesmo de rescindir esse Dá pra contrato. demitir um franqueado? Exato. Isso é possível? É uma estratégia também dentro do mundo das franquias? Sim, é possível, mas obviamente que não é tão fácil. Por quê? Porque de fato precisa ter evidência de que isso não tá acontecendo. Pra não ficar uma coisa assim, não foi com a sua cara. Vitor, não fui com essa cara. Né, Nina? Não gostei muito de você, ela é meio metidinha. Vou arranjar aqui um pelo vou colocar um pelo no ovo aqui pra poder tirar ela do contrato. Não, tem que ter evidências. Qual a parte que ela não cumpriu? Tem aqui um item aqui que ela não cumpriu que é grave. Ela colocou produtos dos concorrentes aqui pra vender na loja. Não pode, isso é gravíssimo. Né? Ou não, tipo, tem uma regra lá de marketing digital que ela começou a utilizar as mídias sociais da loja para se promover pessoalmente. Sabe, tem franqueados que já aconteceram isso. Né? E aí, enfim, tem várias situações que você tem que provar que o franqueado ele infringiu regras do contrato e para ter evidências jurídicas para você tirar o franqueado. Né? Para você ter um arcabouço ali de defesa, porque isso aí provavelmente vai virar um processo judicial, e aí você vai ter que ter ali argumentos para poder convencer o juiz de que a outra parte não cumpriu aquilo que você prometeu. Sim, sim. E falando hoje de cenário Brasil, o que tu tá vendo em alta em termos de quem tá entrando no negócio no mundo das franquias, tá fazendo franquia de quê? Olha, tem de tudo, até porque eu acho que as franquias estão sendo descobertas pelas indústrias e por outros mercados como tecnologia, por exemplo. Né? Porque franquia, geralmente a gente pensa lá na pizzaria, na hamburgueria, ou loja de calçados, de roupa. E franquias é uma estratégia de expansão, ponto final. Né? Que tem uma lei e você pode aplicar essa estratégia em vários conceitos. Então vou dar um exemplo para vocês. Você conhece uma marca que se chama Prudential? Não? Não. Seguro de vida? Não. É uma das maiores seguradoras do mundo, né? Ela expande o modelo de negócio dela, que é o Life Planner, que é o cara que vende as apólices de seguro através de franquia. É um franqueado, né? Então, empresas de tecnologia, como a Stone, por exemplo, vocês já ouviram falar, também tem um modelo de franquias para poder expandir o seu negócio. Lynx, que é a maior empresa de software de gestão do Brasil, brasileira, também expande o seu negócio através de franquias. Né? Então, tem várias situações em que eu vejo que as empresas de tecnologia, as indústrias estão olhando franquias como uma estratégia para poder expandir os seus negócios. Né? Então, essa é uma tendência que eu vejo, que é o movimento de D2C que a gente fala, né? O Direct to Consumer, que é esse movimento da indústria encurtar esse espaço, né? E atender direto o consumidor final e muitas vezes utiliza o canal franquias para fazer isso. Né? O segundo ponto que eu vejo, muitas franquias na área voltadas à terceira idade. Né? Então, assim, é uma demanda né? Que cada vez mais aumenta. Se a gente olhar a pirâmide etária do Brasil, a gente está vendo que a população está ficando cada vez mais velha, a população está envelhecendo e, como consequência, uma série de serviços e produtos para essa população tem tido essa demanda para esse tipo de serviço. Né? Então, por exemplo, tem um cliente nosso na área de residencial sênior que os caras já estão com 350 unidades no Brasil fazendo residencial sênior. Então você pode ter lá, eu falo para minha esposa, falo assim, cara, eu não quero dar trabalho para meus filhos. Talvez os meus avós acabaram dando trabalho para meus pais porque não tinha condição financeira, né, de bancar, de como tratar, ou até mesmo não tinha muitas opções naquele momento. Era ali um asilo ali da prefeitura, do governo, uma coisa meio simples. Hoje em dia não, já tem vários tipos de negócio de prestação de serviço de alto nível, com médico, com nutricionista, com recreação, etc e tal. Eu falo pra minha esposa, quando a gente precisar, é melhor ir para uma casa dessa. Né, que você vai ter toda a assessoria e não vai ficar travando a vida do teu filho, dando despesa, trabalho para eles, entendeu? Então, esse tipo de modelo de negócio voltado para esse público eu vejo também que tem crescido bastante e talvez seja uma grande oportunidade. Eu gosto bastante porque une a questão da recorrência e também tem um ticket médio alto. Né? Então, acho que é uma coisa interessante para você avaliar. Muito legal. Né, Victor? Saber dessas tendências que a gente nem imaginava. Não imaginava, e ver com que certeza. as franquias elas vão muito além também do convencional, né? De, como tu falou, loja de calçado, loja de cosmético. Mas, Fugisse, falamos aqui de muitas coisas nesse podcast. Já falamos de franqueados, falamos de franqueadores. Então,
Pra resumir agora, né, trazer pílulas do teu conhecimento, quais são as top dicas, as top 3 dicas pra quem quer investir no mercado de franquias? Olha só, pra quem quer investir, a primeira delas fale com os ex-franqueados daquela franquia que você tá investigando. Acho que a melhor pessoa pra falar algo é esse ex-franqueado. É a melhor pessoa, concorda? Não sou eu que sou influenciador, com especialista em franquias. Não, é o cara que tava lá no outro lado do balcão que sofreu ou ganhou dinheiro com aquilo. Né? Então, a primeira dica é essa. Segunda dica, eu acho que é fazer uma análise, uma investigação local, assim, onde que você quer abrir. Quem são seus concorrentes? Né, que locais, o que eles fazem, por quanto que ele vende aquele produto, né, quais são as estratégias de marketing que eles fazem, porque em algum momento, se for um negócio que eu vou ter que concorrer com eles, é importante você ter essa informação para saber se eu vou ter capacidade de competir contra eles. Né? Porque se eu chegar à conclusão que eu não consigo competir com eles, é melhor também você abrir mão e escolher um outro nicho de mercado, uma outra franquia para você investir. Né? E a terceira... Tô pensando aqui, hein? É que são tantas, né? Tem que... São tantas. Assim, o problema é priorizar, né? Mas, assim, a terceira é você ter clareza daquilo que você quer. Importante, né? Não só agora, mas pro futuro. Então, assim, eu quero seguir essa trilha de me tornar um multifranqueado. Aquela franquia, dentro dessa região que eu tô querendo abrir, me permite dar esse próximo passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, porque às vezes não dá. Já está muito ocupado, já não tem mais espaço para você crescer. E aí talvez seja necessário você pensar em outras estratégias para você atingir o seu objetivo de longo prazo. Né? O problema é que às vezes eu vejo que a pessoa compra a franquia como um investimento, como uma renda, ou como uma coisa assim, tipo assim, da aposentadoria, né? Mas não pensa assim no futuro, assim, o que você quer com aquilo? Né? E aí eu acho que é importante você fazer essa autorreflexão, né, e ver se está disposto também a seguir regras e padrões que o franqueador vai estabelecer. Porque se você for uma pessoa que tem muita criatividade e você é uma pessoa indisciplinada, franquias definitivamente não foi feito para você. Muito bom. Legal. E o que a gente está vendo aqui recorrentemente no nosso varejo de movimento, né, Victor, é que precisa ter estratégia sempre nas decisões. Né? Muita objetividade, muita clareza no que se quer. Nina, minha cara, temos um podcast. Temos um podcast excelente, Temos Victor. um excelentíssimo podcast, muito conhecimento. E, por favor, Fugisse, onde é que o pessoal que te ouviu, gostou muito das dicas e quer saber mais de ti, quer saber mais dos teus negócios, onde é que o pessoal pode te encontrar? Legal, pessoal. Nós temos o portal centraldovarejo.com.br, tem muitas informações de varejo lá, muito conhecimento, muita coisa bacana para você ver. E também tem o site goakira.com.br para você conhecer um pouco mais nosso ecossistema de soluções para esse mercado de franquias e varejo. Temos também o canal no YouTube, josé.fugisse. Tem 150 mil inscritos, tá faltando você lá. Né? Dá um like lá, se inscreve no canal. E também tem o nosso Instagram, que também é josé.fugisse, para você conhecer um pouquinho dos conteúdos que a gente cria para esse empresário que tá querendo melhorar o negócio, melhorar o seu resultado, melhorar a última linha ali, é o canal certo para você seguir. Muito legal. Fugisse, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui no Varejo Movimento. Nossas portas abertas, assim como do Cindy Lojas Porto Alegre, vão estar sempre abertas para ti. Muito obrigado, Victor. Muito obrigado, Nina. Nina, minha cara, nos vemos semana que vem, no próximo episódio do Varejo Movimento. E você, poxa, dicas incríveis. Você que está pensando em expandir o seu negócio para o modelo de franquias, quer se tornar um franqueado, dicas essenciais realmente para você ter sucesso no teu negócio. Nós vemos semana que vem, mas antes, não esquece, deixa eu curtir o comentário, se inscreve, é 0800, não custa nada, vai lá rapidinho e, claro, compartilha esse conteúdo com todo mundo que você puder, porque realmente são dicas muito valiosas. Valeu, pessoal, e vejo vocês no próximo episódio do Varejo Movimento.